Noite, graça e paz a todos. Podeis tomar os vossos assentos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também queremos cumprimentar a todos que estão nos assistindo através das redes sociais e todos presentes. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, e nós vamos ler o versículo 11 até o versículo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Amém? Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, Lucas vai registrar que logo após Jesus ter passado na cidade de Naim, entrando na cidade de Naim, Jesus ele encontra uma grande multidão. A Bíblia ela vai nos dizer que isto acontece após Jesus ter passado ali na cidade de Cafarnaum, e um dia depois ele resolve então descer à cidade de Naim. E quando de repente Jesus está chegando na cidade de Naim, Jesus ele vai se deparar com aquela multidão de pessoas que traziam consigo um jovem defunto para ser sepultado, para ser enterrado. A multidão que seguia com Jesus, uma multidão de pessoas que estavam satisfeitas por estarem ali, estavam alegres, estavam alimentadas espiritualmente, fisicamente, pessoas que glorificavam, louvavam a Deus. Mas quando de repente aquela multidão que segue a Jesus juntamente com ele, se depara com uma outra multidão, mas agora uma multidão com um sentimento totalmente oposto àquela multidão que seguia Jesus. A multidão que seguia aquele cortejo era de pessoas tristes, pessoas que choravam, pessoas que lamentavam, pessoas que seguiam aquele cortejo cabisbaixo porque estavam indo sepultar um menino que havia deixado a sua mãe, que já era viúva. Notório isso porque, de fato, estamos diante de uma situação caótica, de uma situação complicada, porque aquela mãe, ela já havia enterrado o seu marido, e agora está indo enterrar o seu único filho. Então as pessoas estavam, assim como ela, penalizadas, tristes, angustiadas por tal situação. E por isso elas choravam, por isso elas estavam ali lamentando aquele fato ocorrido. Mas de repente aquelas duas multidões se encontram. De repente aquelas duas multidões cruzam e algo extraordinário vai acontecer. Não só na vida daquele defunto, não só na vida da mãe daquele jovem rapaz, mas também na vida daquela grande multidão que seguia aquele cortejo. Meus amados, a cidade de Naim, a palavra Naim quer dizer um lugar de sossego, de calma, de aconchego. E aquela mulher estava ali naquela vila, naquela pequena cidade, talvez o lugar que ela tinha escolhido para viver após a morte do seu marido. Quem sabe a cidade de Naim, por ser uma cidade, acredita-se, de calmaria, de sossego, uma boa cidade para se viver, tenha sido a cidade que ela escolheu para recomeçar a sua vida. Porque muito provavelmente aquela mulher perdeu o seu marido, ela ainda estava grávida, ou ela estava com o filho no colo amamentando. Por quê?
Porque a Bíblia vai dizer que ela tinha um único filho, e as mulheres, naquele tempo, elas tinham muitos filhos. Elas tinham filhos um após o outro. Então, nota-se pelo relato que aquela mulher perde o seu marido logo no princípio do seu casamento, ou no primeiro, ou provavelmente durante o segundo ano do seu casamento, ela perde o seu marido. E agora, meus amados, a Bíblia está registrando que esta mulher que escolheu aquela cidade de aconchego, aquela cidade calma, aquela cidade de calmaria para criar o seu único filho, agora ela está enfrentando novamente o dilema do luto, da perca, agora a perca do seu único filho. E nós podemos deduzir, amados, que não importa o lugar que você escolha para você viver, o lugar que você escolha para você congregar, não importa o lugar que é onde você escolha para trabalhar. Se Jesus não estiver neste lugar, pode ser o lugar melhor que as pessoas falarem para você, não vai ser bom para a sua vida, porque o lugar bom para se estar é o lugar aonde Jesus está. Quem sabe ao ela escolher a cidade de Naim, este lugar de tranquilidade, este lugar de calma, este lugar que seria talvez um lugar para se recomeçar para aquela mulher, talvez ela estava dizendo consigo, agora quem sabe eu possa recomeçar a minha vida, quem sabe agora eu posso olhar para frente e tentar prosseguir, eu e o meu filho, e quem sabe futuramente arrumar um novo marido e viver uma vida feliz. Mas aquela cidade de aconchego, aquela cidade de calmaria, aquela cidade que era uma cidade tranquila e boa para se viver, virou uma cidade de lamento, de choro, de dores para aquela mulher, porque Jesus não estava lá. Então, muitas vezes na nossa vida, nós decidimos partir de lugares, partir de emprego, partir de cidade, partir de igreja, e nós achamos muitas vezes que a outra igreja é uma igreja melhor para se estar, o outro emprego ou o emprego melhor para se trabalhar, ou a outra cidade é uma cidade melhor para se viver. Por quê? Porque alguém foi para lá e prosperou, porque alguém foi para lá e está sendo realizado. Mas o que nós precisamos entender, amados, é que se Jesus estiver aonde nós pretendemos ir, se for da vontade dele que nós vamos para aquele lugar, então sem dúvida nós iremos prosperar, porque o bom lugar para se estar é o lugar aonde Deus escolheu nós para que estejamos. Então, se Jesus escolheu este lugar para você, este é o lugar que o Senhor quer fazer a cidade de Naim, uma cidade de aconchego, uma cidade de paz, de prosperidade e de bênção sobre a sua vida. O lugar bom de se estar é o lugar aonde Jesus está. Pois bem, Jesus então se encontra com aquela mulher, com aquela viúva, e o texto de Lucas vai nos revelar coisas interessantes, coisas peculiares sobre este encontro que Jesus teve com aquela mulher. E eu quero compartilhar com vocês, dentro do texto que nós lemos, 4 coisas interessantes que nos chamam a atenção no relato do evangelista Lucas. Porque quando Lucas ele relata essa história, ele vai pontuar coisas interessantes que acontecem naquele encontro, que muitas vezes é necessário que nós entendamos o que o evangelista e o que o Espírito Santo quer nos dizer nas entrelinhas da sua fala. Como, por exemplo, no versículo que nós lemos 13, a Bíblia está dizendo que o Senhor viu aquela mulher. Notem que interessante, irmãos, um cortejo antigamente, naquele tempo, hoje não, hoje nós vamos a um sepultamento, coloca ali o caixão num carro, o carro segue na frente, nós vamos seguindo o carro. Mas num passado recente, talvez a maioria de vocês se lembre disso, o cortejo era seguido a pé, de um caixão com o seu defunto indo na frente, e estavam segurados na alça daquele caixão, quem? As pessoas mais próximas, os amigos, a mãe, o pai, um filho, estava sendo ali levando aquele caixão, e as pessoas que estavam na frente,
eram as pessoas que mais estavam penalizadas, que choravam mais, as pessoas que lamentavam mais. Logo, pastor João, era fácil identificar quem era mais próximo daquele defunto. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus viu aquela mulher, Lucas está querendo que nós entendamos algo que não está explícito na sua fala, mas está nas entrelinhas, porque no relato de Lucas nós podemos observar que ele está dizendo que Jesus viu, mas todo mundo também estava vendo. Mas o que Lucas então está dizendo, pastor? Lucas está querendo nos dizer que quando Jesus viu aquela mulher, Jesus viu algo que a multidão não conseguia ver. Quando Jesus viu aquela mulher, Jesus conseguiu contemplar algo que não estava latente, patente aos olhos daquela grande multidão. Quando Jesus viu aquela mulher, Jesus viu o que a Bíblia está dizendo em 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos. O Senhor, porém, olha o que está dentro do coração. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus viu aquela mulher, a Bíblia está querendo nos mostrar que Jesus consegue ir além daquilo que está visível. A Bíblia está dizendo que Jesus consegue ir além daquilo que todo mundo vê. A Bíblia está nos remetendo a Jeremias, capítulo 17, versículo 10, quando a palavra está dizendo: eu sou o Senhor que sonda o coração. Quando Jesus olha para a vida daquela mulher, ele consegue enxergar o íntimo, o oculto, o escondido, esquadrinhar os pensamentos, os sentimentos. Ele consegue ver os sonhos, os projetos, a esperança daquela mulher sendo levada naquele sepulcro. Quando Jesus está olhando e vendo aquela mulher, Jesus consegue contemplar que os seus sonhos estão sendo destruídos, seus projetos estão sendo frustrados precocemente. Provavelmente, irmãos, essa mulher, ela estava à beira do precipício de uma depressão. Por quê? Porque ela tinha acabado de perder o seu único filho. Note que interessante, a Bíblia vai frisar, o evangelista vai frisar que aquela mulher, ela vai perder o seu único filho e ela era uma viúva. Por que que o evangelista está trazendo essas características na sua fala? Por quê? Porque ser uma mulher, amados, no tempo de Jesus não era algo fácil, era algo de grande discriminação. Eu disse aqui outra vez que eu preguei, que a oração de um judeu era, em seu momento de oração, ele tinha um momento de agradecimento, e quando ele ia agradecer, ele dizia uma frase: graças te dou ao Pai, porque eu não nasci mulher e nem samaritano. Imagine o que uma mulher sofria, a discriminação que esta mulher passava. Isto tudo era uma discriminação imposta pela velha lei. Por exemplo, quando a família ia para o templo, as mulheres não podiam entrar no templo. Existia um pátio chamado Pátio das Mulheres, e as mulheres se reuniam nesse pátio. Só os homens entravam para dentro do templo. E essas mulheres, elas sofriam preconceitos, e elas não estavam, amados, de maneira nenhuma preparadas para sobreviver economicamente sem os seus maridos. Elas não estavam preparadas de nenhuma maneira para sobreviver sem a cobertura do seu marido. Nas principais famílias de Israel, amados, as mulheres não eram vistas. Elas estavam dentro de casa, aprendendo só os deveres de casa até os 12 anos e um dia. E até o tratamento e a educação que elas recebiam era diferente da educação que recebiam os seus irmãos. Elas viviam uma vida totalmente complicada. Elas não tinham direito de escolher com quem ia se casar. Elas eram propriedades exclusivas de seus pais, e eram seus pais que escolhiam os seus casamentos. Elas viviam um momento de grande discriminação. Muitas vezes essas mulheres, amados, elas sofriam de maneiras horrendas. E tem um detalhe: essas mulheres, elas foram excluídas da lei da herança. Sabe por quê? Porque a nação de Israel, ela foi dividida em 11 tribos. E o que aconteceu quando eles dividiram as 11 tribos, que eram terras, propriedades a essas 11 tribos? As mulheres de tribos diferentes começavam a se casar com outros de outras tribos. O que acontecia? Uma mulher que de repente era da tribo de Judá, se casava com um homem que era lá da tribo de Dan, e de repente este homem, ele morria, e aí aquela mulher com os seus filhos,
ela sendo da tribo diferente, da tribo de Judá, ela herdava a propriedade daquele homem que era da tribo de Dan, e começou então a haver um desequilíbrio na partilha das terras. Então criou-se uma lei, que nenhuma mulher de uma tribo diferente poderia herdar a propriedade do seu marido, se ela não tivesse um filho homem, porque não seria ela que receberia as propriedades ou a herança, mas sim o seu filho que receberia as propriedades. Notem que a lei, ela foi dura com as mulheres. Por isto, Jesus está tendo um encontro com esta mulher para mudar a história desta mulher, para mudar a vida daquela mulher. Então, quando elas perdiam seus maridos, amados, se ela não tivesse um filho homem, sabe o que acontecia? Ela tinha que casar com o irmão do seu falecido marido, se ele a aceitasse, porque em Gênesis 38 criou-se uma lei que ela perdendo o seu marido, então ela deveria se casar com o irmão do seu marido, para que ele provesse a continuidade do nome do seu irmão. Então este irmão do marido falecido era o que ia lá e tomava como posse a herança que era para ser dela, mas não podia ser. E eles deveriam sustentar aquela mulher, deveriam prover o sustento para aquelas mulheres, mas elas não tinham como, irmãos, de maneira nenhuma assegurar que esses benefícios, que esta provisão chegasse até elas, e muitas vezes elas eram abandonadas, largadas, porque eles não as ajudavam, eles não davam cobertura àquelas mulheres. Por isso, nos tempos de Jesus, no tempo da velha lei, ser uma viúva era motivo de grande discriminação. Ser uma viúva era viver nos mais baixos degraus da sociedade. Ser uma viúva era algo que estava muito pesado, era muito pesado para aquele povo, para aquelas mulheres que ali estavam. Por isso, a Bíblia está dizendo que Jesus teve um encontro com aquela mulher, porque Jesus sabia da situação daquela mulher. Jesus sabia do que ela estava passando, o que ela estava enfrentando, o que ela estava vivenciando, porque ela era uma viúva. Não à toa, o Tiago vai dizer, no capítulo 1 e versículo 27, a pura e verdadeira religião diante de Deus nosso Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Por isso, quando o texto está dizendo que Jesus viu aquela mulher, Jesus está contemplando uma história de dor e sofrimento. Jesus está contemplando um passado de dor, de discriminação, de sofrimento. Jesus está contemplando naquele exato momento, aquele momento de incerteza, aquele momento de desespero daquela mulher, porque está indo enterrar o seu único filho. E Jesus está vendo o futuro daquela mulher. A viuvez é algo tão complicado, amados, que existem estudos recentes que vão dizer que 75% dos viúvos perdem a sua rede de amigos quando perde o seu cônjuge. 60% dos viúvos passam por sérios problemas de saúde no primeiro ano que segue a perca do seu cônjuge. 1/3 dos viúvos tem critérios para diagnóstico clínico de depressão no primeiro mês após a perca do seu cônjuge. E a metade das viúvas permanecem deprimida 1 ano após a perda. E a maioria dos viúvos e viúvas passam por significativo declínio financeiro. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus viu aquela mulher, Jesus está vendo toda a história de dor daquela mulher. Quando essa mulher fica viúva, amados, ela não perde só o seu marido. Sabe por quê? Só o seu filho. Quando ela vai sepultar o seu filho, ela não perde só o seu filho, ela perde o direito à herança. Porque quando o marido dela morreu, ela tinha um filho homem. E só os filhos homens tinham direito à herança. Então, quando o seu marido morre, ela tem um documento que atesta que ela tem direito às propriedades do seu marido. E ela recebe todas as posses e heranças que o seu marido tinha. Porque agora ela tem um filho homem. E agora aquele filho homem era quem ia prover a casa, era quem ia ser o homem da casa, porque ele era dono de todas as propriedades.
É este rapaz que era o quem iria prover o sustento para a vida dela, porque ele tinha o direito de herança, ainda que era uma criança. Imagina como que foi criada esta criança. Imagine aquela mulher que perdeu precocemente o seu marido criando aquela criança. Ela olhava para aquele guri e dizia o quê? Você é o homem da casa. Você tem um futuro de sucesso. Você vai ser abençoado, meu filho. Eu vou investir na sua educação, eu vou investir na sua escolaridade, eu vou investir na sua vida profissional. Você vai ser o orgulho da mamãe. É você que cuida de mim. Aquele menino foi crescendo, ouvindo palavras de bênção sobre a vida dele, foi ouvindo palavras de sabedorias sobre a vida dele, mas quando aquela mulher perde o seu filho, seu único filho, ela perde também o direito de herança. Imagine, irmãos, os pseudos amigos daquela mulher já pegaram o celular e já mandaram um WhatsApp para a família do antigo falecido. Está sabendo da novidade? Vocês não estão sabendo da novidade? O dono da propriedade morreu. O dono da herança morreu. Imagina aquela mulher indo sepultar o seu único filho, sabendo que a família do falecido marido já está vindo para tomar posse de tudo quanto ela tinha, porque a única coisa que assegurava as suas propriedades era a vida daquele jovem rapaz. Por isso, quando a Bíblia está dizendo que Jesus viu aquela mulher, Jesus consegue contemplar a história dela. Jesus consegue ver o passado, o presente e o futuro daquela mulher. Por isso que quando Lucas está destacando o fato de Jesus ter visto aquela mulher, ele está claramente nos mostrando que Jesus estava indo muito além dos que os olhos poderiam ver. Jesus está chegando à dor, à aflição, à privação, os preconceitos. Jesus está vendo um presente de desesperança e sofrimento, um futuro de incertezas e escassez. Enquanto a multidão está enxergando o defunto no caixão, Jesus está indo além. Jesus está vendo dentro do caixão todos os sonhos, projetos e esperanças daquela mulher sendo sepultados junto com aquele jovem rapaz. Quando Jesus está olhando para aquela mulher, Jesus consegue contemplar o que a multidão não consegue ver. E aquela pacata e aconchegante cidade de Naim, que aquela mulher tinha escolhido para viver com o seu filho, se tornou o seu maior inferno. Aquele lugar se tornou um lugar de abandono, de aflições. Uma Lodebar para a vida daquela mulher. Mas Jesus chegou na parada, irmãos. Quando Jesus chega na nossa história, aí sim nós podemos usufruir o significado da cidade de Naim. A sua casa vai ser um Naim para você, a sua igreja é um Naim para você, aonde você trabalha é um Naim para você, porque este lugar de paz, de prosperidade, de aconchego, ele só se cumpre na sua vida quando Jesus está lá, e Jesus chegou naquele lugar. Por isso o tema que eu escolhi para esta mensagem é Jesus, o ressuscitador de sonhos. Porque Jesus, quando olhava para aquele caixão, ele conseguia enxergar além do que os olhos humanos conseguiam ver. Jesus vai além. Lucas vai dizer que, além do Senhor ter visto aquela mulher, ele vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Então, primeiro o Senhor a vê, e depois o Senhor se move de íntima compaixão por ela. Ao Jesus sondar o coração daquela mulher, ao Jesus enxergar a história daquela mulher, sabe o que Jesus faz? Jesus se coloca no lugar daquela mulher. Ao Jesus ver a história dela, a sua dor e sofrimento, Jesus se compadece dela. O que é se compadecer, irmãos? É você se colocar no lugar do outro. O que é se compadecer? É você querer ajudar quem está sofrendo, aliviando o seu sofrimento, minorando o seu sofrimento. É o que Jesus tenta fazer a esta mulher, quando Jesus se coloca no lugar dela, vendo a sua situação. E a Bíblia vai nos dizer em Tiago capítulo 5, versículo 11, que são bem-aventurados os que suportam aflições.
Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O salmista no Salmo 103, versículo 13, ele diz: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quando Jesus olha a nossa situação, quando Jesus olha para nós e consegue enxergar além do que os olhos conseguem ver, o Senhor, Ele tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia da nossa vida e da nossa história. As pessoas não conseguem muitas vezes contemplar o que estamos vivenciando e passando, mas quando o Senhor olha para a nossa vida, Ele consegue enxergar um passado de dor, de sofrimento, de abandono, de frustrações, de medos, as nossas crises existenciais, os nossos temores, e Ele se compadece da nossa vida. O Senhor, Ele tem interesse em nós, na nossa vida, na nossa história. Ele tem interesse em querer aliviar o nosso sofrimento. O Senhor tem interesse em nos ajudar. Quando o Senhor olha para a nossa história, para a nossa vida, Ele tem interesse em nos ajudar, em querer mudar a situação da nossa história, como Jesus mudou a história desta mulher. A terceira coisa que Lucas vai nos mostrar no versículo 13, é que Jesus consolou aquela mulher. Primeiro Ele viu a história dela. Depois Jesus se colocou no lugar dela, tendo compaixão dela. E Jesus consola aquela mulher. E a Bíblia, amados, vai dizendo no versículo 13, vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. O consolo de Jesus, amados, era um consolo diferente daquilo que nós estamos acostumados a dar a quem está no momento de luto. E se nós olharmos, na verdade, Jesus parece que está indo na contramão das Escrituras. Por quê? Porque a Escritura diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E se tem uma coisa que uma mãe não quer, é ser consolada quando ela está sepultando um filho. Ela não quer fazer isto. Ela não quer ser consolada. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo de número 2 e versículo 18. Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel estava chorando pela morte dos seus filhos e ela não queria ser consolada, porque eles não existem mais. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher não chore? Jesus estava consolando ela desta maneira? Não, Jesus estava consolando ela dizendo: eu vim enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Eu vim mudar a história da sua vida. Eu vi a sua história, eu contemplei o seu passado, eu vi o que você está passando agora e eu já vi o que vai acontecer lá na frente e eu estou disposto a mudar a sua história. Jesus está falando para ela assim: irmãos, sabe quando você pega o seu filho e está chorando, você fala assim, engole o choro? Jesus falou, engole o choro. Você não precisa mais chorar, você não precisa mais se lamentar, você não precisa mais prantear, porque eu vim mudar a história da sua vida, eu vim mudar a história da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida profissional, da sua vida ministerial. Ei, quando o Senhor, Ele contempla a nossa história, Ele tem misericórdia de nós. O homem não tem, mas Jesus tem misericórdia de nós, e Ele sempre está disposto, amados, pela sua misericórdia, a nos trazer o consolo. E quando o Senhor nos traz o consolo, e se esta palavra serve de palavra de consolo para a sua vida, se alegre, porque depois do consolo vem o milagre de Deus sobre a nossa vida. E é a quarta coisa que eu quero destacar aqui neste texto. Após Jesus contemplar a história daquela mulher, após Jesus ver a história daquela mulher, viu ao Senhor, Ele se compadeceu da vida dela, Jesus a consolou dizendo: não chore. Por quê? Porque Jesus estava disposto a operar um milagre na vida dela. Versículo 14 e 15, chegando, Jesus tocou o esquive e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar.
e num fato tão importante, em que outros milagres de Jesus você não vai ver. Jesus pega aquele rapaz e entrega ele na mão da sua mãe. Em outros milagres, que interessante, Jesus diz: levanta, toma sua cama e anda, vai, a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé, seja curado, seja liberto. Neste fato aqui não. Jesus se envolveu tanto emocionalmente com esta mulher, com a história daquela mulher, se compadeceu tanto dela, que Jesus foi lá, pegou o filho dela pelas mãos e entregou na mão daquela mulher, dizendo para ela assim: está aqui aquilo que era a sua dor, aquilo que era o seu sofrimento, aquilo que era a sua lamentação. Jesus pega aquele menino e diz para ela, como está em Samuel 2, versículo 1 Samuel 2, 6 e 7, olha, eu sou o Senhor que tira a vida e a dá, faço descer a sepultura, mas de lá também faço subir novamente. Eu sou o Senhor que empobrece, mas sou também o Senhor que enriquece. Eu sou aquele que abaixa, mas sou também o Senhor que exalta. Jesus está entregando o filho daquela mulher na mão dela e está dizendo: ei, enquanto outros estavam vendo somente dor e sofrimento na sua vida por sepultar o seu filho, eu conseguia ver sonhos, projetos, eu conseguia ver o que você estava enterrando, que ia além de um defunto, e eu estou aqui para entregar na sua mão e te dizer: volte a sonhar, volte a fazer projetos novamente, volte a acreditar novamente. Jesus está dizendo: volte a ter esperança, volte a ter alegria. É o que Jesus está dizendo àquela mulher. E para o desespero de Satanás e dos inimigos daquela mulher, e talvez para os familiares que estavam dispostos a tomar tudo que ela tinha, ei, irmãos, aqueles que já tinham a vida daquela mulher por certa na derrota, Jesus transformou o que era fel em mel, a noite em dia, a tristeza em alegria, o medo em coragem, a ansiedade em segurança, a morte em vida. É isso que o Senhor faz na nossa vida e na nossa história. Ele pega aquilo que não tem mais jeito, aquilo que é lixo, e Ele traz de volta à existência, nos faz sonhar novamente, nos faz acreditar novamente, nos faz apostar novamente, a ter esperança novamente, porque o Senhor conhece a nossa vida e a nossa história. É o que aconteceu na vida daquela mulher. E talvez você entrou aqui esta noite assim, trazendo sonhos, projetos, trazendo a sua esperança sepultados. Você veio nesta noite no automático, já está acostumado, deu o horário, toma banho para ir para a igreja, mas quem sabe você perdeu a esperança de um bom casamento, uma esperança de uma vida de prosperidade física, espiritual, financeira, a esperança de ter uma vida ministerial bem-sucedida. Quem sabe você já está trazendo sepultado todos esses sonhos sobre a sua vida, toda a sua esperança. Mas, irmão, Jesus, Ele é especialista em ressuscitar sonhos. Jesus é especialista em fazer aquela que é estéril em alegre mãe de filhos. Jesus é especialista em pegar aquele que não tem nenhuma esperança, aquele que não tem nenhuma prospecção de vida e fazer ele se assentar com os príncipes do seu povo. Jesus é especialista em pegar aqueles que estão desesperançosos, cabisbaixo, depressivo, angustiado, e fazer ele se levantar com autoridade e poder para fazer coisas grandiosas diante de Deus. Quem sabe você entrou aqui esta noite dizendo: esta é a minha última noite, esta é a minha última vez, mas Jesus chegou primeiro. Jesus está na casa e Ele quer dizer para você: volte a sonhar, a projetar, porque Ele tem coisas grandes na sua vida. Quem sabe você está como Mefibosete, morando em Lodebar. Ei, Jesus está te chamando para você vir para Naim esta noite, lugar de aconchego, de paz, de prosperidade. Jesus está te tirando de Lodebar para você viver coisas grandes, extraordinárias. E se você crê nisso, eu quero convidar você a ficar em pé nesta noite.